Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Peterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, bom dia! Estamos no ar com o programa Conexão e hoje a nossa conversa é com a produtora Márcia Monteiro, que é diretora do documentário Legado Italiano. Após um lançamento restrito nos cinemas por conta da pandemia, o documentário Legado Italiano já está disponível na Netflix Brasil. Com produção da Camisa Listrada e distribuição da Lança Filmes, o documentário resgata os 145 anos da imigração italiana e os legados para a cultura brasileira. A religiosidade, a música, a gastronomia, a indústria, o dialeto italiano e o vinho são alguns dos assuntos tratados no filme, a partir de entrevista com as famílias dos descendentes dos imigrantes italianos no Brasil e também com entrevistas na Itália. O trabalho de Márcia Monteiro também está selecionado para o Trento Film Festival 2021, um dos mais tradicionais festivais da Itália, que acontecerá entre os dias 30 de abril e 9 de maio. Além da Serra Gaúcha, o Porto de Gênova e as regiões do Trentino e do Vêneto são cenários do documentário. Para falar mais detalhes sobre o documentário Legado Italiano, conversamos hoje por telefone com a produtora Márcia Monteiro. Márcia, seja bem-vinda ao programa Conexão. Olá, tudo bom? É um prazer estar aqui no programa Conexão da Rádio FMZ, Vivendo a Nova do Imigrante. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a sua participação, Márcia, e antes de iniciarmos a nossa entrevista, vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos aqui na FMZ com o programa Conexão. Conexão. Apresentação, Edésio Peterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e a nossa entrevistada de hoje é Márcia Monteiro, produtora do documentário Legado Italiano. Márcia, além de jornalista, ela já atuou no mercado audiovisual como produtora de arte em novelas da TV Globo e na Rádio e Televisão de Portugal, além de atuar no mercado publicitário. Legado Italiano é sua estreia como diretora. Mais uma vez, Márcia, seja bem-vinda ao programa Conexão e eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu histórico profissional e sua relação com a cultura italiana. Meu nome é Márcia Monteiro. Sou diretora e roteirista do filme documentário Legado Italiano, que é uma coprodução com a Globo Filmes Globo News. O filme trata dos 145 anos da imigração italiana para a Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, e os inúmeros legados deixados ao longo desse tempo, como a música, a religiosidade, a gastronomia, dentre outros. E tendo o vinho. Sim, o vinho é o fio condutor dessa história. Eu tenho a formação em comunicação social, com habilitação em jornalismo, atuei como produtora de arte em publicidade, cinema e TV. E a cultura italiana é uma referência muito forte no meu trabalho, sempre foi. Muito bom, Márcia. E agora eu queria te perguntar como que surgiu a ideia de produção do documentário Legado Italiano, como tudo começou, o que te motivou a fazer esse trabalho de tamanha relevância para a cultura italiana aqui no Brasil. Bem, o Legado Italiano, ele surgiu, esse projeto começou por causa da minha paixão pelo vinho. Eu tenho formação como sommelier pela Associação Brasileira de Sommelier e o nível 2 pela W7. E durante as aulas eu percebi que não havia referência sobre a história do vinho brasileiro. E eu resolvi contar essa história. Porém, ao visitar a Serra Gaúcha, que é o berço dessa vitivinicultura brasileira, para realizar a minha pesquisa de campo para o filme, eu percebi que haviam vários outros aspectos que deveriam ser abordados, sabe? Eram verdadeiras camadas de culturas preservadas. E assim eu resolvi abordar esses inúmeros legados deixados pelos imigrantes, e sendo o vinho um deles. O meu sonho como roteirista e como diretora
era mostrar essa Itália, porque eu percebi que as pessoas mais idosas que eu conversava, que eu entrevistei, e mesmo os mais jovens, eu percebi uma saudade, sabe? Uma saudade que me pareceu ser passada de geração a geração. Uma saudade da Itália, né? Então eu falei, como fazer essa história, como contar essa história sem ir à Itália? E foi incrível, né? A gente ter conseguido mostrar um pouco, né, para quem nunca viu, para quem nunca esteve, um pouquinho dessa velha e bela Itália. Depois de saber então, Márcia, do que te motivou na produção desse documentário, gostaria de te perguntar como foi o processo de produção. Foi um trabalho realizado aqui no Brasil, também houve partes realizadas na Itália, né? Como que foi a produção desse documentário? Bem, o filme Legado Italiano, esse projeto, ele foi oficializado em 2016, através da parceria com a Camisa Listrada, que é a produtora do filme, e a coprodução com a Globo Filmes Globo News. Então eu posso dizer que esse projeto ele tomou conta da minha vida, né? Ele fez parte da minha vida por todo esse tempo. É muita dedicação, é muito carinho e é muito respeito por essa história. Foram inúmeras viagens de pesquisa e filmagem para a Serra Gaúcha, né? E tendo recebido o apoio nas diversas cidades por onde a gente filmou, seja das prefeituras, de empresas, de pessoas, entidades, né? Eu digo que esse filme ele é resultado de um grande mutirão. E essa magia, esse grande mutirão também aconteceu com a Itália, né? A gente teve esse apoio também nas regiões do Trentino, do Vêneto e da Ligúria, né, onde fica o Porto de Gênova, tão importante nessa nossa história, né, que foi o palco de tantas despedidas, né, iniciada lá naquele final do século XIX. Muito bom, Márcia. Hoje o programa Conexão conversa com Márcia Monteiro, diretora do documentário Legado Italiano. Márcia, eu já tive a oportunidade de assistir ao documentário logo quando lançou, né? E é possível ver vários aspectos da cultura italiana no sul do Brasil, mas que também se identificam com a cultura no Espírito Santo, né? As colônias italianas no Espírito Santo. E um desses aspectos é a religiosidade, né? No documentário mostra similaridades entre as festas de Nossa Senhora do Caravaggio no Brasil e na Itália, por exemplo, né? E eu gostaria de saber, assim, na sua opinião, como o documentário pode contribuir com a cultura italiana, tanto no sul do Brasil, como também em outros estados, como o Espírito Santo? Bem, eu acho que o filme, o Legado Italiano, ele cumpre o papel de eternizar, sabe? Eternizar essa história, eternizar esses inúmeros legados. A música, o italiano, né, tão importante, né, que no início foi uma sobrevivência, né, de juntar todos esses dialetos, mais uma pitada do português, e hoje ser reconhecido como uma língua e se tornar patrimônio cultural brasileiro, a gastronomia, a religiosidade, né? Então eu acho que é uma forma de eternizar esse precioso, esse bem cultural, né, esse legado cultural. E mesmo que o filme tenha tido como cenário a Serra Gaúcha, que seria impossível fazer um filme tratando de todos os lugares onde há descendência de italiano, né? Seja São Paulo, seja Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, Minas Gerais, né? É impossível um filme conseguir tratar de todos esses lugares, né? Até porque essa imigração teve caminhos diferentes em cada região dessa, né? Então, mesmo que o cenário seja a Serra Gaúcha, eu acredito que a história está ali, sabe? Eu acho que cada qual que tem essa ligação familiar ou que goste da história italiana, está ali o nono, sabe? Está ali representado a comida, a mulher imigrante, né? Então eu acho que o cenário é a Serra Gaúcha, mas a história é da cultura italiana, é da imigração italiana para esse nosso Brasil, né? E essa mudança, né? Esse imigrante italiano, ele chega no Brasil e muda para sempre a face desse país, né? Mudou completamente, culturalmente, o Brasil.
Agora nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos com o programa Conexão. Fiquem conosco. Conexão. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ, conversando por telefone com a diretora do documentário Legado Italiano, Márcia Monteiro. Márcia, já faz algumas semanas, que o documentário ele foi lançado pela Netflix, e qual é o retorno que você está tendo do público? Nós tivemos o lançamento do filme no mês de novembro de 2020, na plataforma, no site, no www.legadoitaliano.com.br. E foi uma coisa incrível. Nós começamos a receber o retorno das pessoas que assistiam e a cada manhã, quando eu lia ou recebia um WhatsApp, eu lia algum e-mail ou no Facebook, enfim, no Instagram do filme, para quem quiser acompanhar, que é o @legadoitaliano, o retorno foi incrível, sabe? E tem sido incrível. Na Netflix mesmo, agora, que é uma plataforma de maior visibilidade, a cada dia o meu coração fica preenchido, sabe? E percebo que, assim, esses 4 anos de dedicação, de amor, valeram a pena, Porque, assim, o retorno está sendo maravilhoso, Então, assim, eu percebo que todo o meu respeito e meu carinho está ali no filme, e isso, de uma certa forma, é reconhecido, sabe? Faz parte dessa receita do filme, E as pessoas têm dado retornos muito agradáveis, muito carregados de emoção. E isso nos emociona também. Márcia, o documentário ele teve como foco a cultura italiana no sul do Brasil, nos estados do sul do Brasil. Só que ao assistir ao documentário, percebemos que muitas coisas se assemelham à cultura italiana também aqui no interior do Espírito Santo, e fica aquela expectativa, Valeria a pena também fazer um registro, fazer algum trabalho mostrando a cultura italiana aqui no Espírito Santo, Então eu te pergunto, há algum projeto, você tem alguma coisa em mente que envolva as colônias italianas aqui do Espírito Santo? O que eu tenho, acompanhando as redes sociais do filme, eu tenho percebido várias pessoas perguntando, questionando se não haverá uma continuidade, sabe? Um desdobramento desse tema para as outras regiões, com expressão nessa italianidade, digamos, E eu posso dizer que eu tenho sim. Eu tenho um projeto já bastante desenvolvido, E eu tenho esse sonho. Eu tenho esse sonho de ter a parte 2. Legado Italiano 2, se desdobrando para a região sudeste. Então, assim, espero conseguir realizá-lo, fazer todo esse trabalho novamente de pesquisa. A pesquisa de escritório já está bem desenvolvida. Aí agora eu precisaria partir para a pesquisa de campo, conhecer os lugares presencialmente, as pessoas, Mas infelizmente a gente tem que esperar um pouquinho, que não é um bom momento, devido à pandemia, mas pode ter certeza que já está nos planos. Legado Italiano, a continuidade. Márcia, estamos chegando ao final da nossa entrevista, mas antes de encerrarmos, eu gostaria que você dissesse onde é possível assistir ao documentário, se é apenas na Netflix ou se há outros meios, para quem não é assinante. Onde a gente pode encontrar o Legado Italiano? E nós temos uma novidade, é possível assistir ao filme no site, no www.legadoitaliano.com.br. Ele também está disponível na plataforma Now, na Vivoplay e Netflix Brasil. Porém, a novidade maravilhosa que a gente recebeu a notícia é que o nosso filme, o nosso Legado Italiano, ele foi selecionado para o Trento Film Festival. O Trento Film Festival, esse ano, ele completa 69 anos, um dos festivais mais tradicionais da Itália. E ele está selecionado numa categoria de filmes que têm relevância histórica, que é a Orizzonte Vittini. E ele será exibido no festival a partir do dia 2 de maio ao dia 9, liberado no território italiano. Então, para a gente, é uma alegria imensa ver essa história chegando até eles, e eles conhecerem um pouquinho da trajetória desses imigrantes que partiram lá no final do século XIX e o que foi feito aqui, o que foi construído aqui, E esse elo que, na minha opinião, é para sempre. Conexão.
E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Te agradeço, Márcia, pela entrevista e também parabenizo pelo seu trabalho, pelo documentário Legado Italiano. Aproveito a oportunidade também e faço o convite. Venha conhecer a região serrana capixaba, Venda Nova do Imigrante, os demais municípios ao redor e conhecer a cultura italiana, a influência da imigração italiana nessas localidades. Quem sabe você não possa se inspirar e também fazer novas produções, tendo como foco o Espírito Santo, não é mesmo? Obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Nossa, que convite maravilhoso. Pode ter certeza que eu vou amar conhecer esse pedacinho italiano do Espírito Santo, né? Conhecer Venda Nova do Imigrante, Castelo, Santa Teresa, essa região, né? E desvendar, né? E descobrir esses traços da cultura italiana no Espírito Santo. Muito obrigada. E eu aproveito para fazer um convite, então. Assistam ao filme Legado Italiano. Ele está disponível na Netflix. Então assistam e depois retornem para dizer o que vocês acharam, tá bom? Grazie mille. Tchau. Nós que agradecemos, Márcia, tante grazie, e até uma próxima oportunidade. E a você, ouvinte, muito obrigado pela sua companhia e nos encontramos no próximo Conexão. Até lá! Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.